Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Bom, então hoje nós continuamos ainda dentro do Catecismo da Igreja no tema da revelação divina. Nós já vimos essa iniciativa de Deus de vir ao nosso encontro, já vimos a transmissão da palavra de Deus e agora o terceiro artigo do Catecismo sobre a manifestação de Deus aos homens, ele vai falar sobre a Escritura Sagrada. Lembrando aquilo que nós já vimos afirmando nos últimos encontros nossos. A Escritura Sagrada, ela é palavra de Deus escrita. Ela não esgota a palavra de Deus. Aliás, introduzindo esse tema, o Catecismo da Igreja, ele vem reafirmar isso para nós também. Que a palavra de Deus não é um conjunto de escritos. A palavra de Deus é o Cristo, é o Filho eterno do Pai que veio até nós. O Catecismo, ele até faz uma comparação, uma analogia entre o mistério da encarnação de Jesus com o mistério que se manifesta na Escritura Sagrada. Ele diz assim: com efeito, as palavras de Deus expressas por línguas humanas fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Então, existe uma única palavra de Deus. E essa única palavra de Deus é o Verbo único. É o Cristo que veio nos salvar. Nesse Filho encarnado, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu a nossa condição humana, a palavra de Deus, ela se expressa por inteiro. Por isso que a Igreja, ela sempre venerou as Escrituras Sagradas com uma reverência igual àquela com que ela reverencia o corpo do Senhor. De fato, a Igreja, ela reconhece no altar da Eucaristia a presença real do corpo de Cristo nas espécies consagradas, mas também reverencia a mesa da palavra, onde o Cristo Palavra se faz alimento para a comunidade cristã. Na Escritura Sagrada, a Igreja ela vai encontrar, então, o seu alimento, a sua força, não porque a palavra que é proclamada vai trazer lições de sabedoria, não porque ela vai nos dar um direcionamento de como viver. Tudo isso a gente até pode encontrar na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é alimento e força para nós, justamente porque ela é o próprio Cristo. Então, quando nós acolhemos a palavra proclamada, nós acolhemos o Senhor. E acolhendo o Senhor, nós entramos em comunhão com o Pai. Nós temos essa imagem, né, de que quando a Igreja reúne os seus filhos para ouvir a palavra de Deus, ali está o Senhor a comunicar o mistério do seu coração a nós pela palavra proclamada. Bom, tendo feito essa introdução sobre a Sagrada Escritura, reafirmando a unicidade da palavra de Deus na pessoa de Jesus, o Cristo é a palavra única do Pai para nós, o Catecismo da Igreja, ele vai se ocupar da inspiração e da verdade da Sagrada Escritura. E a esse respeito, ele faz 3 afirmações. A primeira afirmação é a de que Deus é o autor da Sagrada Escritura. De fato, aquilo que está comunicado a nós na Bíblia foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E assim, a Igreja, segundo a fé apostólica, ela tem como sagrados
todos os livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, pela sua inspiração divina. A gente pode, a partir disso, ter essa confiança de que Deus é o autor da Escritura Sagrada. Mas não é que Deus tenha Ele mesmo escrito com o seu dedo os livros da Bíblia. A gente pode dizer que Deus escreveu com o seu dedo os livros da Bíblia, no sentido de que Ele escreveu pelo Espírito Santo, que é o dedo de Deus. Mas quem redigiu, de fato, quem passou isso, não vou falar para o papel, porque na época não era papel, né? Tinha pergaminho, teve papiro, né? Mas foram autores humanos, que são verdadeiros autores da Escritura Sagrada. O Catecismo da Igreja fala assim para nós: na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Então, foram autores humanos, que são verdadeiros autores humanos, mas são inspirados por Deus e escrevem somente aquilo que Deus lhes inspira. Eles podem até ter escrito outras coisas que talvez se perderam, mas esses livros que nós temos na Sagrada Escritura são de inspiração divina e recebidos por nós como livros sagrados. A terceira afirmação que o Catecismo fala a respeito da inspiração da Palavra de Deus, é a afirmação de que esses livros inspirados, eles ensinam a verdade. Também, a esse respeito, o Catecismo vai citar um documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, que afirma assim: já que tudo o que os autores inspirados afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Então, o que nós temos na Escritura Sagrada é verdade. Verdade que Deus revelou em vista da nossa salvação. Mas, concluindo esse tema da inspiração divina, o Catecismo ele faz uma ressalva. Ele recorda que a fé cristã, ela não é uma religião do livro. A fé cristã é uma religião da palavra de Deus. E que essa palavra de Deus, que está contida na Escritura Sagrada, mas que não se esgota na Escritura Sagrada, é o Verbo de Deus encarnado, é Jesus Cristo, que continua vivo a se comunicar com a sua igreja. Por isso, para que as Escrituras elas não se tornem uma letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. E assim, nós necessitamos da assistência do Espírito Santo para nós interpretarmos a Sagrada Escritura. E aí o próximo ponto que o Catecismo nos fala a respeito da Escritura Sagrada é justamente a respeito da interpretação da Escritura. Ele diz que para nós interpretarmos bem a Escritura Sagrada, é preciso estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Lembramos que a Bíblia é um livro que nos comunica a verdade da salvação. A Bíblia não é um livro de literatura, a Bíblia não é uma página de jornal, não é uma reportagem que vai procurar nos narrar fatos. A Bíblia também não é um livro de ciência, no sentido moderno de ciência, né? Então, a gente tem que ver qual é a intenção de Deus e dos autores na sua escritura, para nós entendermos o que ela quer dizer para nós. Para nós descobrirmos a intenção dos autores sagrados, é preciso levar em conta as condições da época e da cultura deles. Nós estamos separados há quase 2000 anos do último livro escrito da Bíblia.
E se formos tomar os livros mais antigos, pode pôr aí uns 3.000 anos, né? Então, é uma cultura completamente diferente da nossa. A mentalidade completamente diferente. Então, a gente tem que levar isso em consideração na hora de interpretar a Bíblia. Para a gente não tomar o pé da letra e não tomar conclusões erradas. Também precisamos levar em consideração que dentro da Bíblia nós temos gêneros literários. Existem maneiras diferentes de se escrever a Escritura Sagrada e que manifestam também modos diferentes de sentir, de falar, de narrar. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, livros que são poesia, mas nós temos livros também que são prosa. Nós temos livros que são narrativas, mas nós temos cartas em que aparecem discursos. Então, é preciso levar tudo isso em consideração na hora de interpretar a palavra de Deus. E para que aconteça uma interpretação em conformidade com a intenção com que a Escritura Sagrada foi escrita, é preciso contar com a assistência do Espírito Santo. O mesmo que inspirou a Escritura Sagrada a ser registrada é aquele mesmo que deve nos inspirar na hora de compreendê-la, na hora de interpretá-la. O Concílio Vaticano II, ele indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. O primeiro critério é prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Porque, por mais que sejam diferentes os livros que compõem a Escritura Sagrada, ela é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração. Considerar essa unidade da Sagrada Escritura é importante para nós não cairmos em contradições que às vezes nós encontramos presentes dentro dos livros na sua diversidade. Tomemos em consideração, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 30, nós temos uma afirmação de Jesus que diz assim: quem não está comigo é contra mim. Já no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 40, nós temos uma afirmação de Jesus que diz assim: quem não é contra nós está a nosso favor. Ou seja, as duas afirmações elas são contraditórias, uma não se concilia com a outra. Por isso, na hora de interpretar a Sagrada Escritura, a gente não pode parar num versículo, a gente não pode parar somente naquele texto que a gente está lendo, mas a gente tem que levar em consideração toda a unidade da Escritura Sagrada. O segundo critério que o Concílio Vaticano II nos propõe para a interpretação da Sagrada Escritura é lê-la dentro da tradição viva da Igreja inteira. Devemos lembrar que a tradição, essa transmissão que os apóstolos receberam como missão do próprio Senhor para todos os homens de todos os tempos e lugares, é a mãe da Escritura Sagrada, é a mãe do conhecimento da verdade, né? A tradição é o berço onde a Escritura nasce. Então é preciso ler a Escritura dentro da Sagrada Tradição. E por fim, um terceiro critério que o Vaticano II nos propõe para a interpretação da Sagrada Escritura é ter atenção à analogia da fé. E o que nós dizemos quando usamos esse termo analogia da fé? Nós entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Nosso tempo vai se adiantando e na próxima semana nós vamos continuar falando sobre a interpretação da Sagrada Escritura e depois do cânon da Escritura Sagrada.